Vamos então resolver o conjunto de exercícios F30. Este conjunto de exercícios é sobre resolução de equações lineares. Vamos então relembrar a metodologia para resolver uma equação. Sem entrar em pormenor, o primeiro passo é eliminar os parênteses, o segundo é reduzir os termos semelhantes e finalmente isolar a incógnita num membro e calcular o seu valor. Portanto, este conjunto de exercícios é constituído por 5 perguntas. Vamos começar aqui pela nossa primeira, que tem 9 linhas e cujo enunciado é o seguinte: resolve cada uma das seguintes equações em que? Vamos então ver a primeira. 2 que multiplica x menos 3 é igual a 6. Vamos desenvolver a propriedade distributiva, portanto 2x menos 6 é igual a 6. Portanto, é o primeiro passo, eliminar os parênteses em cada um dos membros. Depois, aqui, 2x menos 6 é igual a 6. Passa-se o termo independente para o segundo membro. Portanto, efetuar a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes e isolando os termos em x. A seguir, juntamos os dois termos semelhantes. Portanto, 6 mais 6 é igual a 12. Portanto, é este ponto 4, reduzir os termos semelhantes. E depois isolamos a incógnita, de modo a determinar o seu valor. Portanto, x é igual a 12. O 2 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir por o segundo. Portanto, fica 12 a dividir por 2 é igual a 6. O conjunto de solução é o conjunto S, constituído pelo elemento 6. Graficamente, o que é que representa esta solução? Representa exatamente a abscissa do ponto de interseção dos gráficos das duas funções. A do primeiro membro, que é uma função afim, 2 que multiplica x menos 3, é uma função crescente, porque x é positivo. E o segundo membro é g de x igual a 6, é uma função constante. Portanto, a interseção destes dois gráficos é este ponto, cuja abscissa é o ponto 6, que é exatamente a solução da nossa equação. Na segunda linha, sem entrar em pormenores relativamente aos passos de resolução, portanto, desenvolvemos aqui a propriedade distributiva, 3a menos 6 é igual a 5a. Passamos este termo independente para o segundo membro e o 5a para o primeiro membro, para juntar os termos em a. Fica então 3a menos 5a é igual a 6, ou seja, mais 6. 3a menos 5a menos 2a é igual a 6. Multiplicamos por menos 1 ambos os membros. Queremos determinar o valor de a e não o valor simétrico de a. Fica então menos 1 vezes menos 2a dá 2a e menos 1 vezes 6 dá menos 6. Resolvendo em ordem A, fica A igual a menos 6 sobre 2, ou seja, menos 3. O conjunto de solução é o conjunto S, constituído pelo elemento menos 3. Portanto, a abscissa deste ponto P é igual a menos 3, que é exatamente a solução da nossa equação. A linha 3, portanto, fica 1 menos 2 que multiplica A menos 1 igual a A. Desenvolvemos a propriedade distributiva, fica então 1 menos 2A menos por mais dá mais 2 é igual a A. Vamos colocar os termos em A no primeiro membro e os termos independentes no segundo. Fica então menos 2A menos A é igual a menos 1, que passa para o primeiro membro, menos 2. Fica então menos 3A igual a menos 3. Multiplicamos ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de A e não do valor de menos A. Fica então menos 1 vezes menos 3A dá 3A e menos 1 vezes menos 3 dá 3. Onde A é igual a 3 sobre 3, ou seja, A é igual a 1. O conjunto de solução é o conjunto S, constituído pelo elemento 1. Graficamente podemos ver então que o conjunto de solução corresponde à abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos, isto é, do gráfico referente ao primeiro membro, que é 1 menos 2 que multiplica A menos 1, e do segundo membro, que é A. Portanto, este ponto P de abscissa 1. Quarto problema, 2 menos x menos 3 igual a menos 6x. Desembaraçamos de parênteses, aqui fica 2 menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Portanto, fica 2 menos x mais 3 é igual a menos 6x. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro e os termos independentes no segundo. Então fica menos x mais x, troca o sinal, é igual a menos 2 menos 3. Ou seja, menos x mais x dá 5x, é igual a menos 5, de onde x é igual a menos 5 sobre 5, ou seja, x é igual a menos 1. O conjunto de solução é o conjunto S, constituído pelo elemento menos 1, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos. Isto é, o primeiro gráfico é 2 menos x menos 3 e o segundo é menos 6x. Portanto, este ponto P tem de abscissa menos 1, que é a solução da nossa equação. Problema 5. 1 menos 3 que multiplica x menos 5 igual a x menos 1. Portanto, aqui desenvolvemos a propriedade distributiva. Fica então menos 3 vezes mais x dá menos 3x. E agora menos 3 vezes menos 5 dá menos por menos dá mais 15. Portanto, fica 1 menos 3x mais 15 é igual a x menos 1. Isolamos os termos em x no primeiro membro. Fica então menos 3x menos x é igual a menos 1
menos 1 e menos 15. Ou seja, menos 4x é igual a menos 17. Multiplicamos ambos os membros por menos 1 para determinarmos o valor de x e não o valor de menos x. Fica então 4x é igual a 17, onde x é igual a 17 quartos. Portanto, o conjunto de solução é o conjunto constituído por o elemento 17 quartos, ou seja, 4.25, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos. Vemos aqui o ponto P da abscissa 4.25, é ordenada 3.25. À linha 6, vamos desembaraçar de parênteses, portanto fica menos 2x, menos por menos dá mais 3, aqui fica mais x mais 5, não altera os sinais. Portanto fica 1 menos 2x mais 3 mais x mais 5 igual a 2. Vamos reduzir em primeiro lugar os termos semelhantes que existem já neste primeiro membro. Menos 2x mais x é menos x, portanto fica 1 menos x e 3 mais 5 dá 8, é igual a 2. Isolando o termo em x no primeiro membro, fica então menos x é igual a 2, menos 1 menos 8, ou seja, menos x é igual a menos 7. Multiplicando ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x, fica então x é igual a 7. O conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento número 7, que corresponde à abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos. Problema 7. 1 menos 7 multiplicado a menos 3 é igual a menos 2. Vamos desenvolver aqui a propriedade distributiva. Fica 1 menos 7a mais 21 é igual a menos 2. Vamos começar por reduzir os termos semelhantes que temos para já em ambos os membros. Neste caso temos aqui estes dois termos independentes. 1 mais 21 dá 22. Portanto fica menos 7a mais 22 é igual a menos 2. Agora vamos isolar os termos em a no primeiro membro. Fica então menos 7a menos a é igual a menos 2 menos 22. Ou seja, menos 8a é igual a menos 24. Multiplicando por menos 1 ambos os membros, porque queremos determinar o valor de a e não o valor de menos a. Fica então 8a é igual a 24, onde a é igual a 24 sobre 8, ou seja, 3. Portanto, o conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento número 3, que é a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos referentes ao primeiro e segundo membros da equação. Vamos ao problema número 8, portanto, vamos começar por aplicar a propriedade distributiva. Fica então menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 3 dá mais, menos por menos é mais, dá mais 12x. Depois de desembaraçar o parênteses curvo, vamos desembaraçar de parênteses reto. Neste caso fica 8 é igual a 4 menos por mais dá menos 2x, menos por menos dá mais 4, e menos por mais dá menos 12x. Vamos já reduzir os termos semelhantes que existem neste membro. Fica então menos 2x menos 12x dá menos 14x, e 4 mais 4 dá 8. Portanto, agora vamos passar a variável para o primeiro membro. Fica então mais 14x é igual a 8 menos 8, ou seja, 14x é igual a 0, onde x é igual a 0 sobre 14, ou seja, x é igual a 0. O conjunto de solução é o conjunto S constituído pelo elemento 0, que corresponde à abscissa do ponto de interseção dos gráficos referentes ao primeiro e segundo membros. Isto é, o primeiro membro é 1 menos 7 que multiplica a menos 3 e o segundo é a menos 2. Portanto, esta é uma função afim decrescente, esta é uma função afim crescente. Interceptam-se neste ponto P da abscissa 3, que é exatamente a solução da nossa equação. Vamos finalmente ao nono problema. É aplicar a propriedade distributiva. Fica menos 2 vezes a dá menos 2a, menos por menos dá mais, dá 2 vezes 7, 14, é igual a 0, onde, isolando o termo em a no primeiro membro, fica então menos 2a igual a menos 14, multiplicando por menos 1 para determinar o valor de a, fica então 2a igual a 14, onde a é igual a 14 sobre 2, ou seja, 7. O conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento número 7, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos, não é? O gráfico do primeiro membro, que é menos 2 que multiplica a menos 7, e o do segundo membro, que é 0. É uma reta horizontal que passa pela ordenada igual a 0. Isto é coincidente com o eixo do x. Vamos então ao segundo problema. Considera a equação 6 que multiplica x menos 2 menos x é igual a 6x. Primeira pergunta, sem resolver a equação, verifica que menos 12 é a solução da equação. Ora bem, para que menos 12 seja a solução da equação, o que é que significa? Significa que se nós substituirmos o x no primeiro membro por menos 12 e se substituirmos o x no segundo membro por menos 12, nós vamos chegar a uma igualdade verdadeira. Isto é, um determinado número é igual exatamente a ele próprio. Se for uma desigualdade, significa que menos 12 não será a solução da equação. Graficamente, podemos entender então
a equação como o equilíbrio entre os dois pratos de uma balança, em que o prato esquerdo é o primeiro membro, 6 que multiplica x menos 2, e o prato do lado direito é o segundo membro, ou seja, 6x. Se o valor que estiver no primeiro membro for superior ao valor que está no segundo membro, a balança fica desequilibrada para baixo. Portanto, este prato é mais pesado. Portanto, não está em equilíbrio. Inversamente, se o segundo membro tiver maior peso, ela fica desequilibrada para o lado do segundo membro. Isto é, este membro tem maior valor do que o lado esquerdo. Portanto, se x for solução da equação, então a balança estará em equilíbrio, que é esta solução intermédia. Substituindo então o x por menos 12, no primeiro membro fica então 6 que multiplica menos 12 menos 2, que dá menos 14, menos 12, atenção aos parênteses, convém pôr entre parênteses por causa dos sinais, menos por menos dá mais 12. E no segundo membro vamos ter 6 que multiplica menos 12. Então aqui fica 6 vezes menos 12 dá menos 72. Agora vamos desenvolver aqui o primeiro membro. 6 vezes menos 14 dá menos 84, mais 12 dá menos 72. Então menos 72 é igual a menos 72, isto é, estamos perante uma igualdade verdadeira, o que significa que o valor pelo qual o x foi substituído é a solução da equação. Portanto, o valor do primeiro membro, prato esquerdo da balança, é igual ao valor do segundo membro, ou seja, prato direito da balança. Estamos perante o equilíbrio da balança, isto é, menos 72 é igual a menos 72. Portanto, o valor que está à esquerda é exatamente igual ao valor que está à direita, o que significa que a balança está em equilíbrio. Na linha 2, pedem-nos para resolver a equação em Q. Vamos então desenvolver aplicando a propriedade distributiva. 6 vezes x dá 6x, 6 vezes menos 2 dá menos 12, menos x é igual a 6x. Juntamos estes dois termos semelhantes, 6x menos x dá 5x, menos 12 é igual a 6x. Vamos isolar agora a variável no primeiro membro, fica então 5x menos 6x e aqui passa para mais 12 para o segundo. Fica então 5x menos 6x é igual a menos x, é igual a 12. Multiplicamos ambos os membros por menos 1 porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x. E então fica x é igual a menos 12. O conjunto de solução é o conjunto S constituído pelo elemento menos 12, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos, isto é, do gráfico da função 6 que multiplica x menos 2 menos x, que é esta reta a verde, uma função afim crescente, e a função linear 6x, uma função que passa pela origem dos eixos. Portanto, a sua interseção é este ponto P, da abscissa menos 12, que é a solução da nossa equação. Vamos ao exercício número 3. Para cada uma das equações que se apresentam, portanto são 5, indica as que são impossíveis, possíveis e determinadas, e possíveis e determinadas em quê? No caso das equações algébricas, apresenta a solução na forma de fração irredutível. Ora bem, antes de iniciar o problema, vamos recordar portanto, como é que se classificam as equações lineares. Portanto, temos três situações, isto é, temos o caso em que existe solução e o caso em que não existe solução. No caso que existe solução, temos duas hipóteses, temos uma única solução, portanto é uma solução possível e determinada, e infinitas soluções, neste caso é possível e indeterminada. No caso das equações lineares que são possíveis e determinadas, temos duas situações ainda. Se b for diferente de zero, nós temos x igual a b sobre a. Se b for igual a zero, nós temos x igual a zero. No caso das equações possíveis e indeterminadas, isto é, gráficos cujas retas são coincidentes, neste caso o a igual a zero e o b igual a zero. Isto é, temos esta igualdade universal, que é 0 é igual a 0 e não depende de x. Na terceira situação, no caso de equações lineares impossíveis, significa que não existe solução. Não é? As retas são estritamente paralelas, portanto não existe nenhum ponto de interseção e, portanto, neste caso, o a é igual a 0 e o b é diferente de 0. Vamos obter uma igualdade deste tipo, isto é, 0 é igual a b. Então, para podermos classificar as equações lineares do primeiro grau, nós temos que resolver em primeiro lugar, dando-lhe a forma de ax igual a b. E a partir daí, analisando os coeficientes a e b, conseguimos determinar se efetivamente o x tem uma solução determinada, se tem infinitas soluções ou se não tem solução. Neste primeiro caso, temos 5x menos x menos 3 é igual a 4x mais 5. Vamos então, em primeiro lugar, desembaraçar de parênteses. Fica então 5x menos x mais 3 é igual a 4x menos 5. Neste caso, no primeiro membro, temos já aqui dois termos semelhantes, 5x menos x dá 4x, portanto 4x mais 3 é igual a 4x mais 5. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro, fica então 4x menos 4x é igual a 5 menos 3.
de onde 4x menos 4x dá 0 e 5 menos 3 dá 2. Portanto, temos aqui uma igualdade que nunca poderá ser verdadeira e não depende de x. 0 é diferente de 2. Portanto, o conjunto de solução é o conjunto vazio, o que significa que os gráficos destas funções são retas estreitamente paralelas. Portanto, é uma equação impossível, isto é, porque não tem solução, não é? Portanto, A igual a 0 e B igual a 2. Portanto, esta igualdade não depende de x e nunca poderá ser verdadeira. 0 é diferente de 2. Portanto, o gráfico cá está, duas retas paralelas, elas não se intersetam. Portanto, se não se intersetam, não existe ponto de interseção, logo não existe a abscissa desse ponto de interseção. No segundo caso, temos menos 1/3 que multiplica x menos 2 sobre 2 mais 1 é igual a 1 meio que multiplica 1 menos x sobre 3. Vamos então aplicar a propriedade distributiva. Neste caso, ter x menos 2 sobre 2 é a mesma coisa que ter x sobre 2 menos 2 sobre 2, não é? Então fica menos 1/3 vezes x sobre 2 dá menos 1 vezes x dá menos x, 3 vezes 2 dá 6 e depois aqui temos 1 vezes 2 e 3 vezes 2, ou seja, 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 2 dá 6. Menos por menos dá mais. Menos 1/3 e do mesmo modo aqui temos 1 meio vezes 1, que é 1 meio, e 1 meio vezes menos x sobre 2, ou seja, menos x sobre 6. Nós temos menos x sobre 6 no primeiro membro e menos x sobre 6 no segundo, podemos cortar. O cortar é equivalente a somar a cada membro o valor x sobre 6. Se somarmos aqui x sobre 6, corta este, e aqui x sobre 6 também corta aquele. Então aqui fica 0, é a mesma coisa que se nós não quisermos cortar, passar este x sobre 6 para o primeiro membro com o sinal mais x sobre 6. Portanto, menos x sobre 6 mais x sobre 6 dá 0. E passamos agora os termos independentes todos para o segundo membro. Fica então 1 meio menos 2 sextos mais 1/3. Vamos calcular o mínimo comum entre 2, 6 e 3, é 6. Juntando estes três termos fica 3 sobre 6. Ou seja, simplificando, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 3. Fica 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, 0 é igual a 1 meio. Portanto, isto também nunca poderá ser verdadeiro. Um conjunto de solução é um conjunto vazio, o que significa que a equação não tem solução. Cá está as retas paralelas. Portanto, estamos nesta situação. Neste caso, no terceiro caso, temos aqui esta equação com alguns denominadores. Podemos calcular o mínimo comum já para desembaraçar de denominadores. O mínimo comum entre 4 e 3 é 12. Aqui temos que multiplicar por 3, aqui por 12, porque é como tenha denominador 1. Aqui também, denominador 1 multiplicamos por 12. Aqui também, denominador 1 multiplicamos por 12. Fica então menos 15 dozeavos de x, menos 30 x sobre 12, menos 12 dozeavos, é igual a 12 dozeavos, menos 8 dozeavos de x. Podemos retirar os denominadores já. Fica então só a parte dos numeradores. Fica menos 15x, menos 30x, menos 12 é igual a 12 menos 8x. Podemos simplificar já os termos semelhantes que existem nos membros. Neste caso, no primeiro membro, menos 15 menos 30 dá menos 45. Menos 12 é igual a 12 menos 8x. Isolamos o termo em x no primeiro membro. Fica então menos 45x mais 8x é igual a 12 mais 12. Ou seja, menos 37x é igual a 24. Ou seja, multiplicando ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x, fica x é igual a menos 24 sobre 37 avos. Portanto, o conjunto de solução é constituído pelo elemento menos 24, 37 avos, que é a abscissa do ponto de interseção dos gráficos destas duas funções, desta função afim e desta função afim. Podemos verificar aqui. No primeiro caso temos menos 5 quartos x menos 2.5x menos 1. É uma função afim decrescente. Porquê? Porque o coeficiente x é negativo, portanto é decrescente, e a outra também é negativa, porque o coeficiente também é negativo, menos 2/3. Portanto, duas funções afins decrescentes intersetam-se naquele ponto da abscissa igual a menos 24, 37 avos, que é exatamente menos 0.65. Quarto exercício, vamos desembaraçar de parênteses, fica então 1 menos 2x menos 10 é igual a menos 2 menos 2x menos 7. Temos já aqui termos semelhantes, 1 menos 10 dá menos 9, e aqui menos 2 menos 7 dá menos 9. Depois, tendo o resultado desta redução, temos então menos 2x menos 9 é igual a menos 2x menos 9. Então, simplificando menos 2x com outro menos 2x, e simplificando aqui com menos 9 e este menos 9, significa que nós temos a igualdade 0 igual a 0, ou seja, é uma igualdade universal. É sempre verdadeira, independentemente do valor de x. O que é que significa isto? Significa que nós estamos perante esta situação. Os gráficos das funções são retas coincidentes.
o que significa que os pontos de interseção destes dois gráficos correspondem às respectivas retas, isto é, a interseção das duas retas corresponde ao conjunto Q, que é o domínio que nós estamos a analisar. Portanto, é uma equação possível e indeterminada. Indeterminada porquê? Porque o conjunto de solução é infinito, é o conjunto Q. Como nós vemos aqui, vemos as duas retas coincidentes. f de x é igual a 1 menos 2 que multiplica x mais 5 e a função g de x que é igual a menos 2 que multiplica 1 mais x menos 7. Portanto, são retas coincidentes. Problema simples, temos aqui uma igualdade entre duas frações, uma fração no primeiro membro e uma fração mais complexa no segundo membro. Vamos tentar simplificar desde já o numerador e o denominador desta fração. Então vamos ver aqui 2 que multiplica 1 terço de x menos 3 é igual a 2 vezes 1 terço de x, ou seja, 2 terços de x, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui no denominador temos então 1 menos 1 terço, ou seja, calculando o mínimo comum que é entre 1 e 3, que é 3, fica então 3 menos 1, ou seja, 2 terços. Vamos então reformular a igualdade, fica então x menos 1 sobre 2 é igual a menos, atenção a este sinal, nós não entramos em linha de conta com o numerador, menos o numerador, que é 2 terços de x menos 6, sobre o denominador, que é 2 terços. Não esquecer que o sinal menos antes de uma fração afeta o sinal da fração, isto é, concretamente afeta o sinal do numerador. Afetando o sinal do numerador está a afetar o sinal da fração. Recorrendo agora à propriedade fundamental da igualdade, que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos ter então que 2 terços vezes x menos 1, portanto este produto, é igual a este produto cruzado, isto é igual a menos 2, a este menos 2, que multiplica 2 terços x menos 6. Então, desenvolvendo aqui a propriedade distributiva, fica então 2 terços x menos 2 terços é igual a menos 2 vezes 2 terços de x é menos por mais é menos o quê? 4 terços de x, e depois menos por menos dá mais 12. Estamos de novo numa equação do tipo da anterior, em que existe uma igualdade entre termos, em que alguns dos quais têm denominador, neste caso só menos 1 é que não tem. Vamos calcular um mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, para desembaraçar de denominadores, fica então, este temos que multiplicar por 1, este por 1, este por 1, este por 3, fica então 2x menos 2 é igual a menos 4x, 3 vezes 12 dá 36, mais 36. Vamos isolar os termos em x no primeiro momento, fica então 2x mais 4x é igual a 36 mais 2, ou seja, 6x é igual a 36 mais 2 é 38, de onde x é igual a 38 sobre 6. Simplificando, podemos dividir isto por 2, fica 6 dividido por 2 dá 3, e 38 dividido por 2 dá 19, portanto isto é igual a 19 terços. O conjunto de solução é o conjunto constituído pelo número 19 terços, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção das duas retas. Neste caso, temos esta reta a vermelho, que é do segundo membro, e esta reta verde do primeiro membro. Então, ponto de interseção, este ponto abscissa 6.33, 2.67. A nossa solução é 19 terços, que é exatamente 6.33. Quarto problema, as figuras seguintes apresentam as resoluções em Q de duas equações de dois amigos. Tu vais verificar que as resoluções têm erros, não é? Descobre os erros cometidos e corrige-os. Vamos então analisar as soluções apresentadas, apontando os erros e as respectivas correções. Vamos ver a primeira. X sobre 2 menos 1 terço é igual a 4. O que nós devemos fazer desde já é desembaraçar de denominadores, por isso temos que calcular o mínimo comum entre 2 e 3, é 6. Neste caso temos que multiplicar esta fração por 3, quer o numerador, quer o denominador, esta por 2, quer o numerador, quer o denominador, e esta por 6, quer o numerador, quer o denominador, que é 1. Então, comparando a nossa resolução com a resolução da Inês, verificamos já aqui uma diferença. Nós apresentamos 3x menos 2 é igual a 24, e a Inês apresentou aqui 3x menos 2 é igual a 4. Qual foi o erro? É que ela esqueceu-se ao calcular o mínimo múltiplo comum, calculou apenas o mínimo múltiplo comum para o primeiro membro e não calculou para o segundo. E não pode ser, não é? Para desembaraçar de denominadores, os denominadores, quer no primeiro membro, quer no segundo, têm que ser iguais. E, portanto, faltou aqui multiplicar por 6. Portanto, para aparecer os tais 24. Correto? Portanto, se temos agora 3x menos 2 é igual a 24, vamos isolar o termo em x no primeiro membro, fica então 3x é igual a 24 mais 2, ou seja, 3x é igual a 26, ou seja, x é igual a 26 sobre 3, ou seja, o conjunto de solução é 26 terços.
Não entrando em linha de conta com o erro que vem de trás, seria x igual a 6 terços. Seria igual a 2. Agora, tendo em conta o erro que vem de trás, será x é igual a 26 terços, ou, portanto, o conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento 26 terços. Para além disso, a Inês esqueceu-se de apresentar o conjunto de solução da equação. Em termos gráficos, vemos a interseção dos dois gráficos, quer do gráfico do primeiro membro, quer do gráfico do segundo, dá exatamente este ponto P da abscissa, que corresponde aos nossos 26 terços, que é 8,67. No segundo caso, no caso da equação resolvida pelo João, temos então menos 2 que multiplica x menos 1 é igual a menos x mais 1 meio. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Fica menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. É igual a menos x mais 1 quinto. Aqui o João cometeu já um erro, né? Aplicou a propriedade distributiva ao primeiro termo, mas ao segundo não. Portanto, fica menos 2x, está correto, mas menos 2 vezes menos 1 seria mais 2 e não menos 1. Não fez este segundo desenvolvimento. Continuando a resolução do nosso problema, vamos isolar os termos em x no primeiro membro. Fica então menos 2x mais x é igual a 1 quinto menos 2. Se verificarmos aqui o João, ele fez a transposição correta, a menos do erro que vinha de trás, né? Portanto, seria então não 1 mais 1 quinto, mas 1 quinto menos 2. Continuando a resolução, fica então menos 2x mais x. Vamos juntar estes dois termos. Mínimo múltiplo entre 1 e 5 é 5. Portanto, fica 1 menos 2 vezes 5, ou seja, menos 9 quintos. E, portanto, menos x é igual a menos 9 quintos. Ora bem, nós não queremos determinar o valor de menos x, queremos determinar o valor de x. Por isso temos que multiplicar ambos os membros por menos 1. Então fica menos 1 vezes menos x dá x, e menos 1 vezes menos 9 quintos dá 9 quintos. O caso do João apresentou o resultado como menos x. Independentemente dos valores que vêm de trás, dos erros que vêm de trás, isto está incorreto. Porquê? Porque ele devia ter apresentado aqui x. E finalmente apresentou o conjunto de solução. Portanto, embora a solução esteja errada, não se esqueceu de apresentar este conjunto de solução. No nosso caso, o conjunto de solução correto é S igual a 9 quintos. Portanto, o 9 quintos corresponde à abscissa do ponto de interseção dos gráficos das respectivas funções. Portanto, cá está 1.8. Vamos finalmente ao problema número 5, que tem 8 linhas. No fundo é resolver as equações do mesmo modo que resolvemos as outras, só com a seguinte particularidade: apresentar a solução das equações 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8 na forma de numeral misto. Vamos então começar pela primeira. Portanto, temos aqui denominadores no primeiro membro, vamos desembarçar de denominadores. Portanto, o mínimo múltiplo entre 1 e 2 é 2. Portanto, fica 1 vezes 1 e 1 vezes 2, fica 1 meio de x, menos 6 meios é igual a 10x sobre 2. Podemos desembaraçar de denominadores, fica então 1x, que é x, menos 6 é igual a 10x. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro, fica então x menos 10x, e o termo independente, neste caso o único, no segundo membro. Fica igual a menos 6 passa a mais 6. Portanto, x menos 10x é menos 9x igual a 6. Multiplicamos por menos 1, porque queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x. Portanto, fica 9x igual a menos 6, de onde x é igual a menos 6 nonos. Ou seja, dividindo quer o numerador, quer o numerador por 3, fica 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, fica menos 2 terços. O conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento menos 2 terços, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos gráficos das respectivas funções. A linha 2, a mesma coisa, desembaraçar de denominadores. Neste caso, o mínimo múltiplo entre 2 e 3 é 6. Fica depois então 3 que multiplica x menos 1, menos 2 que multiplica x menos 1. É igual a 30. Portanto, aqui fica 3x menos 3, menos 2x, menos por menos dá mais 2, é igual a 30. Vamos isolar os termos em x no primeiro membro, portanto fica 3x menos 2x dá x, e os termos independentes no segundo, fica então 30 mais 3 menos 2, ou seja, 31. Portanto, o conjunto de solução é constituído pelo elemento número 31, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos gráficos das respectivas funções. Problema 3, desembaraçado de denominadores, fica então
Mínimo comum entre 1 e 2 fica então 4, que é 2 vezes 2, 4a menos 1 sobre 2 menos 1a, que é a sobre 2, é igual a 0. Podemos desembaraçar de denominadores, fica então 4a menos 4 menos a é igual a 0. Portanto, juntamos os termos semelhantes, aqui 4a menos a dá 3a, o termo independente passa para o segundo membro trocando o sinal, fica mais 4, onde a é igual a 4 terços, ou seja, como 4 terços é uma fração imprópria, isto é, superior à unidade, vamos transformá-lo num numeral misto, que é o que é solicitado. Dividimos então 4 por 3, fica 3 vezes 1, 3 para 4, 1, fica então uma unidade mais 1 terço. Portanto, 4 terços é uma unidade, 1 terço, que é a mesma coisa que 1 mais 1 terço. Portanto, este é o conjunto de solução e, portanto, corresponde à abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos, que é igual a 1,33. Problema 4, temos então 0 é igual a menos 1 menos x sobre 2 menos 2 multiplica x menos 3. Atenção a este sinal menos, vai afetar o numerador desta fração. Podíamos já passar para aqui. 0 é igual a menos por mais dá menos 1, menos por menos dá mais x sobre 2. Mas vamos ver aqui em pormenor porque é que isso é assim. Portanto, temos então menos 1 menos x sobre 2. Vamos pôr entre parênteses para não haver problemas, para este sinal menos afetar toda a fração. Então podemos desdobrar esta fração em menos 1 meio menos x sobre 2. 1 meio menos x sobre 2. Agora, desembaraçando parênteses e tendo em conta a regra da sequência de sinais, temos menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Fica então menos 1 meio mais x sobre 2. Podemos voltar a juntar estas duas frações, porque tem o mesmo denominador, e fica então menos 1 mais x sobre 2, que é exatamente o que nós tínhamos aqui. Ok? Vamos então ver a resolução da nossa equação, propriamente dita. Portanto, fica 0 sobre 2, o mínimo múltiplo comum, é igual a menos 1 mais x sobre 2, menos 4x menos 3 sobre 2, não é assim? Podemos desembaraçar de denominadores, portanto fica 0 é igual a menos 1 mais x, menos 4 multiplica x menos 3. Propriedade distributiva, fica então menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Termos em x no primeiro membro, fica menos x mais 4x, é igual a 12 menos 1. Ou seja, 3x é igual a 11, de onde x é igual a 11 terços. 11 terços é uma fração imprópria, portanto superior à unidade, vamos transformá-la num numeral misto. Dividimos 11 por 3, fica 3 vezes 3, 9, para 11, 2. Portanto fica 3 unidades mais 2 terços. Atenção, 3, que é o quociente, 2 terços, que é o resto, o divisor. Portanto, 11 terços é igual a 3, 2 terços. É o nosso conjunto de solução, que corresponde exatamente à abscissa do ponto de interseção das duas retas. À linha 5, vamos desembaraçar de denominadores, fica então, aqui multiplica-se por 2, aqui este por 2 e este aqui mantém-se. Portanto, fica menos 2 sobre 2 é igual a menos 3 vezes 2 dá menos 6 x menos 1 sobre 2 e aqui mantém-se x menos 1 sobre 2. Desembaraçando então de denominadores, fica então menos 2 é igual a menos 6 que multiplica x menos 1 menos x menos 1. Propriedade distributiva, fica então menos 6x mais 6, menos x mais 1. Aqui podemos juntar os termos semelhantes, menos 6x menos x dá menos 7x, e 6 mais 1 dá 7. Vamos passar a variável para o primeiro membro, fica então 7x é igual a 7 mais 2, de onde x é igual a 9 sétimos. 9 sétimos é uma fração imprópria, portanto superior à unidade, vamos transformá-la num numeral misto. 9 dividido por 7 dá 1 e sobram 2. Portanto, é 1 unidade e 2 sétimos. Portanto, 9 sétimos é igual a 1, 2 sétimos. Que é a mesma coisa que 1 mais 2 sétimos. Cá está a abscissa, é igual a 1,29, não é? Problema número 6. Aqui neste problema é mais fácil, antes de desembaraçar de denominadores, neste caso ainda vamos ter este 1 meio a multiplicar por aquele, que vai dar um denominador de 6, vamos desenvolver a propriedade distributiva. Então fica 1 menos x sobre 2 é igual a menos 1 meio vezes 1 terço de x, não é assim? Portanto, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, menos por mais dá menos, portanto menos 1 sexto de x, agora menos por menos dá mais, vai dar mais 1 meio. Agora sim, estamos desembaraçados de denominadores, mínimo múltiplo entre 2 e 6 é 6, aqui temos que multiplicar por 3, aqui por 3, aqui por 1, aqui por 3, portanto fica 3 sextos menos 3x sobre 6, menos x sobre 6 mais 3 sextos. Retirando os denominadores, que são os mesmos, fica então
3 menos 3x é igual a menos x mais 3. Este 3 corta com aquele 3, são o mesmo sinal. E está a somar, é equivalente a subtrair a ambos membros menos 3. Subtraímos aqui menos 3, anula, e temos que subtrair no segundo membro menos 3 para manter a equação equilibrada, né? Equivalente. Então fica também 3 menos 3 dá 0. Fica então menos 3x mais x é igual a 0, de onde 2x é igual a 0, ou seja, x é igual a 0. O nosso conjunto de solução é o conjunto constituído pelo elemento 0. O que significa que a abscissa do ponto de interseção corresponde ao valor 0. Cá está, o ponto P tem da abscissa 0, é um ponto pertencente ao eixo dos y. Quinto exercício, temos exatamente aqui uma fração, mas com uma particularidade, em que o numerador também é uma fração. Ora bem, como é que nós vamos resolver isso? Podemos aplicar aqui a propriedade fundamental da igualdade. Isto é, produtos extremos é igual a produtos meios. Este x é que me tenha denominador igual a 1. Fica então x menos 1 sobre 2 vezes 1, extremos, produtos extremos, é igual a produtos meios, que é 3 vezes x. Agora a equação ficou muito mais simples. X menos 1 sobre 2 vezes 1, que é x menos 1 sobre 2, na mesma. Qualquer número a multiplicar por 1 é ele próprio, é igual a 3x. Podemos aplicar de novo a propriedade fundamental da igualdade. Neste caso, produtos extremos, x menos 1 vezes 1, é igual a produtos meios, que é 2 vezes 3x, ou seja, 6x. Então fica x menos 1 é igual a 2 vezes 3x. O 6x passa para o primeiro membro, isolando a variável x no primeiro membro. Fica x menos 6x é igual a mais 1. Temos então x menos 6x é igual a menos 5x, multiplicando ambos os membros por menos 1, para determinarmos o valor de x e não o valor de menos x. Fica então 5x é igual a menos 1, ou seja, x é igual a menos 1 quinto. O conjunto de solução é o conjunto constituído pelo número menos 1 quinto, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção. Menos 1 quinto, que é menos 0,2. Finalmente, o oitavo problema. Neste caso, temos aqui dois numerais mistos. Vamos transformá-lo numa fração. Fica 1 vezes 5 mais 2 dá 7 quintos de x. E aqui 2 vezes 3, 6 mais 2 dá 8 terços. Certo? Então fica 7 quintos de x menos 2 quintos menos x é igual a x menos 8 terços. Desembaraçando parênteses, fica então 7 quintos de x menos 2 quintos mais x é igual a x menos 8 terços. Mínimo múltiplo entre 3 e 5 é 15. Portanto, aqui temos que multiplicar por 3, aqui por 13, aqui por 15, aqui por 15, aqui por 5. Fica então 3 vezes 7, 21x sobre 15, menos 3 vezes 2, 6, 6 sobre 15. Aqui 15x sobre 15, 15x sobre 15 e 8 vezes 5 dá 40, 15 avos. Neste caso nem simplifiquei aqui, podia ter simplificado, tornava a resolução mais simples, cortava este x com este x. Porquê? Porque significa subtrair x ambos os membros. Se subtrairmos x este membro e subtrair x aquele membro, desaparece este x e desaparece aquele. Mas pois, tudo bem. O que é que significa? Significa agora, desembaraçando denominadores, fica então 21x menos 6 mais 15x é igual a 15x menos 40. Cá está. 15x corta com 15x, exatamente o que nós não fizemos e deveríamos ter feito aqui anteriormente. Cortávamos o x logo o x, mas tudo bem. Não é por isso que está errado o problema. Isolando então os termos em x no primeiro membro, ficamos então apenas com 21x é igual a menos 40 mais 6. Ou seja, 21x é igual a menos 34, de onde x é igual a 34 21 avos. Como é uma fração imprópria, vamos transformar isto num numeral misto. 34 a dividir por 21 dá 1 vezes 21 dá 21, menos 34 dá 13, portanto fica 1, uma unidade, e 13, 21 avos. Neste caso, negativo, portanto o conjunto de solução é menos 1, 13, 21 avos, que é exatamente a abscissa do ponto de interseção dos gráficos das duas funções, ou seja, este ponto de abscissa é igual a menos 1,62.